Muito bem, muito bem. Nós voltamos então para responder duas perguntas que está no livro de Isaías, capítulo 58, verso 3, que diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Nós falávamos na parte anterior que tem gente que às vezes se aflige e perde o sono, porque a aflição da alma, ela muitas vezes tira o sono, tira o descanso, tira a confiança em Deus, tira a fé em Deus. E eu quero dizer neste programa que antes de você afligir a tua alma, e ficar tão abatido que você muitas vezes não consegue conciliar o sono, muitas vezes você não consegue descansar, muitas vezes você não consegue ficar na dispensação de Deus, eu digo uma coisa para você. O Salmo 57, verso 1, diz assim: à sombra das tuas asas eu me abrigo, à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passe as calamidades. Primeira coisa que eu te digo neste programa: entra para debaixo do abrigo do Altíssimo. Entra para debaixo do abrigo do Altíssimo. Porque esta calamidade, esse problema que você está me vivenciando no dia de hoje, não vai ficar no dia de amanhã. Não vai ficar amanhã, não vai ficar para sempre na tua vida, tirando a tua paz de espírito. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entra para debaixo do abrigo do Altíssimo. O profeta messiânico, no capítulo 59, ele nos dá uma resposta para essas duas perguntas. Primeiro, ele diz assim, versículo 1 do capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu quero dizer para você nesse programa que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. A mão de Deus está estendida sobre a tua família. Porque o profeta diz: a mão de Deus não está encolhida. No livro de Números, capítulo 11, versículo 23, tem uma palavra que eu gosto muito desta palavra, e nós recitamos esta palavra ali na Colômbia. Eu quero nesse programa trazer para vocês. Capítulo de número 11, verso de número 23. Números, capítulo de número 11, verso de número 23. O que Deus falou para Moisés. Diz assim: porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a minha mão, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Uma pergunta. Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Então Deus está dizendo: a minha mão não está encurtada. Porque Moisés estava passando por um momento pesado na sua vida. Ele cuidando de 2.500.000 pessoas no deserto, sozinho, cuidando dessas pessoas que Deus havia tirado do Egito. Chegou um momento que ele estava cansado, que ele estava pesado o seu cargo, o cargo dele estava pesado. E ele pensa: mas será que Deus encurtou a mão para conosco? E Deus disse assim para ele: Moisés, tu escolhe 70 pessoas e vou te mostrar que a minha mão não está encurtada para vocês. A minha mão não está encurtada para vocês. E a Bíblia diz que Deus desce numa nuvem. E começou a tirar do seu espírito e colocar sobre cada uma das pessoas, dando um encargo para que aquele fardo que Moisés estava passando não se tornasse pesado somente para ele. O que a Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem e tirava do seu espírito e dava para cada um daqueles 70 que Moisés tinha escolhido. E ele mostrou realmente que a mão dele não estava encurtada. Aquela mão que tinha tirado eles do Egito era a mão que continuava estendida para eles. Quero dizer para você nesta oportunidade que a mão de Deus não está encurtada para a tua vida. Você que serve a Deus há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos ou até há 1 ano, a mão do Senhor não está encurtada para a tua vida. E eu quero que você sinta
nesse programa a mão do Senhor na tua família, a mão de Deus agindo no teu problema. Não é você está jejuando, Deus vai estender a tua mão e vai te abençoar. O problema é que você tem que fazer uma análise, que será que realmente é a mão de Deus que não está te abençoando? É o ouvido de Deus que não está ouvindo a tua oração? É a sensibilidade de Deus que não está sentindo que você está jejuando por algum problema? Não, Deus está te abençoando, né? Então, o Senhor diz: a minha mão não está encurtada. Eu vou mostrar para ti, Moisés. E eu quero dizer para você também, Deus vai mostrar para ti que a mão dele não está encurtada. Eu gosto muito do texto sagrado que está no livro de 1 Reis, versículo de número 8, verso de número 41 e 42, que o escritor que escreveu o livro de Reis, ele diz assim, ó, porque ouvirão falar do teu grande nome. Primeiro, versículo 51, da tua mão forte, o capítulo 42, da tua mão forte e do teu braço estendido. Ora, a mão do Senhor continua ainda estendendo sobre as pessoas e realizando milagres. Nós vimos ali, naquele culto, agora domingo, que estava um jovem, Valdinei, e ele dizendo: pastor, eu estava num culto que o senhor estava pregando, na Vila das Flores. Meu abraço aos irmãos da Vila das Flores, irmão Adão Domingues, nosso companheiro. E ele disse: quando eu ouvi a palavra, eu cheguei naquele culto cabeludo, porque era baterista de um conjunto, e eu cheguei naquele culto cabeludo e Deus falou comigo e disse: meu filho, aonde você está, você nunca vai ter paz. Aonde você está, você nunca vai ter tranquilidade. Então a mão do Senhor, há 14 anos, queridos, num culto ali na Vila das Flores, Deus estendeu a mão sobre o Valdinei e salvou aquele jovem, porque a mão do Senhor não está encolhida. Eu chegava um dia e contei para os irmãos que eu estava chegando em Bagé para estudar no ano de 1990, quando eu comecei a minha faculdade ali na Urcamp, em Bagé, e eu cheguei e não tinha aula. E nós íamos de Cachoeira para Bagé, saímos às 2h30 de Cachoeira e íamos até Bagé para estudar. E a aula era 7 horas, e nós chegamos 7 horas e não tinha aula. Perdemos a viagem, mas tinha alguns companheiros, alguns colegas que tinham aula, só a minha turma não tinha. E eu fui para a igreja, E quando eu vou entrando na porta da igreja, um jovem se atirou no meu pescoço, me abraçou e disse: meu pai na fé. E eu disse: mas eu não te conheço? Ele disse: sim, o senhor não me conhece porque o senhor nem me viu. Eu estava num culto que o senhor estava pregando na cidade de Sobradinho e ali a palavra falou comigo e eu aceitei Jesus como Salvador e vim morar em Bagé. Veja que a mão do Senhor continua estendendo. A mão do Senhor continua estendida, a mão do Senhor continua agindo, a mão do Senhor continua salvando, libertando e transformando. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor não está encurtada. Quando Deus não atenta para o nosso jejum, quando Deus não atenta para a nossa oração, nós temos que fazer uma análise e ver que tem alguma coisa errada. O que o profeta Isaías está dizendo aqui? No versículo de número 2, do capítulo 59, mas primeiro nós vamos ver, ele diz assim, no capítulo 1, ele diz assim, ó: nem o ouvido agravado que não possa nos ouvir. Se nós lermos a palavra de Deus no capítulo 55, ou melhor, 65, em versículo 24, o profeta diz que nós ainda vamos estar falando e o Senhor vai nos ouvir. Isso é o que diz o capítulo. Vamos ler aqui para os irmãos entender. Olha aqui o versículo 24 do capítulo, versículo 24 do capítulo 65. E será que antes de que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ora, os ouvidos do Senhor estão atentos à tua oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu jejum. Os ouvidos do Senhor estão atentos
atento ao gemido da tua alma. Aleluia. Os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa te ouvir. Se você clamar, Deus vai te ouvir. Se você pedir, Deus vai te responder. Se está pedindo a salvação da tua família, peça. Jeremias capítulo 33 e 3 diz assim: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te responder. A palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra. Nós já falamos aqui nesse programa. Quando Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que está vendo? Ele disse: primeiro, eu vejo uma vara de amendoeira. Primeira coisa que Jeremias viu, uma vara de amendoeira. E Deus disse assim para ele: Jeremias, tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus não nos dá resposta para o jejum, quando Deus não nos dá resposta para a aflição da nossa alma, quando Deus não dá resposta para a nossa oração, o problema não está em Deus, não, senhores. O problema não está em Deus. Deus ainda continua salvando, Deus ainda continua curando o câncer, Deus ainda continua curando doença dos nervos, Deus ainda continua curando doença do coração, Deus ainda continua fazendo milagre, prodígio e maravilha. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eterno, disse o escritor de Hebreus capítulo 13, verso 8. Olha o problema então, pastor. O problema está aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vós não ouça. O problema está em nós. O problema está em mim. O problema não está em Deus, não. O problema está em mim, o problema está em você. Tem alguma coisa que Deus está dizendo: primeiro conserta. Primeiro conserta. Que às vezes você está em dívida com o teu irmão e você quer ofertar. Quer trazer a tua oferta diante de Deus. Deus, o que diz a palavra? Vai primeiro, conserta com o teu irmão e depois vem trazer a oferta para mim. Porque Deus não recebe oferta de pessoas divididas. Deus não recebe oração de pessoas em pecado. Olha o que diz o Salmo 66. Olha o que diz o Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha, vamos ler de novo. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ora, às vezes você quer pedir alguma coisa, quer pedir uma cura, quer pedir uma libertação, quer pedir uma salvação da tua família, mas você está em pecado, mas você está transgredindo a palavra do Senhor. Aí você está tentando para o teu coração. Às vezes você quer que se cumpra os deleites do teu coração e não o direito de Deus. O direito de Deus. Primeiro é o direito de Deus, depois é o teu direito. E no capítulo, para nós encerrar, porque as horas estão passando, eu quero apenas ler Jeremias capítulo 5, verso 25, que diz assim, ó, capítulo 5, verso 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. As vossas iniquidades desviam estas coisas, disse Jeremias, e os vossos pecados afastam o bem. Para você, a cura é o bem, né? Mas o teu pecado, a tua iniquidade, a tua transgressão está fazendo separação entre vós e Deus. Não atenta para a iniquidade do teu coração, porque Deus não vai te ouvir. Agora, quando você se humilha e diz como o salmista Davi no Salmo 51, quando ele estava em pecado, ele cometeu um pecado e ele se curvou diante da majestade de Deus. Ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro e reto e não afaste de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus foi benevolente para com Davi. Benevolente para com Davi. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele, porque ele primeiro
se curvou diante da majestade de Deus, pedindo que Deus criasse nele um coração puro e reto para o servir. Faça isso com Deus. Peça para Deus que Ele limpe o teu coração, que Ele limpe a tua alma, que Ele limpe essa aflição do teu espírito e te curva diante da majestade de Deus, e Ele vai atender qualquer pedido que você fizer para Ele. Ele vai ouvir e vai te atender. Antes de você pedir, Ele já vai te atender. Primeiro limpa o teu coração. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado, o teu querido Filho, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nós pregamos. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos, as nossas amigas que estão se curvando diante da tua bondade, diante da tua majestade e diante da tua misericórdia. Pai, perdoa os teus pecados, perdoa as tuas transgressões, atende o jejum do teu filho, atende a aflição da alma da tua filha e faz este milagre. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Volte nos sintonizar os próximos programas, querendo Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor.